No vídeo de hoje, nós vamos aprender aqui, eu preparei uma aula para você aprender de fato um método, um passo a passo para você alcançar os seus objetivos, mas um passo a passo, um método definitivo. Então eu espero que você fique comigo aqui do início até o final. Escreva, anote, volte o vídeo, mas se você prestar atenção nesse vídeo, você vai ter um método infalível para você realizar todos os seus sonhos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Meu nome é Lucinéia Gani, eu sou doutorando em Psicologia, sou especialista em Neurociência e Psicologia e venho aqui compartilhar com vocês todos os conteúdos, todas as minhas vivências, tudo que eu venho aprendendo de 10 anos para cá, onde eu mergulhei de fato no mundo das terapias holísticas, onde eu me especializei em diversas terapias, atuei como terapeuta, hoje atuo como mentora, escritora. Estou aqui quase chegando o dia do lançamento do meu livro A Chave Mestra da Riqueza, onde eu falo de prosperidade financeira, que é a área que eu realmente me especializei. Hoje eu quero compartilhar com vocês um método, um conhecimento para você tirar do papel o seu maior objetivo, e você vai entender o porquê. A primeira coisa que você precisa entender é que você é a pessoa mais poderosa da sua vida. A pessoa mais poderosa da sua vida não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é a sua esposa, não são os seus filhos ou o seu filho, a sua filha. Não. A pessoa mais poderosa da sua vida é você. Você é a pessoa mais poderosa do universo. Você é a estrela que mais brilha do universo. Você precisa ter esse conceito aí agarrado no seu ser, em todos os seus corpos. É preciso vestir, é preciso incorporar isso, trazer essa crença positiva para sua vida, de que você é o ser mais importante. O outro ponto é que você tem uma capacidade enorme de mudar. Você tem uma capacidade enorme de transformação. Vamos lembrar, eu quero que você pare um pouquinho e pense em algum tempo atrás, onde você passou por alguma dificuldade e que naquele momento você achava que não tinha saída ou não tinha mais jeito para alguma coisa. E você vai se recordar que você se transformou, porque nós temos a capacidade de nos transformar. Nós temos a capacidade de mudar. Nós temos essa capacidade e nós precisamos trazer essa capacidade para o nosso dia a dia, para que a gente consiga de fato alcançar a vida dos nossos sonhos. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma vida no piloto automático. Não é essa vida que eu queria para mim. Mas por que eu estou vivendo isso, né? Porque nós estamos nos deixando, nós não estamos nos permitindo transformar. Bom, agora que eu já lhe disse que você é o ser mais importante que existe no universo e que você tem a capacidade de transformar, de se transformar, nós vamos falar em alguns tópicos. Porque lembra, esse vídeo é um método definitivo para você alcançar os seus sonhos, para você alcançar o seu objetivo. O primeiro tópico aqui do nosso guia aí, o nosso método, você precisa ter consciência de que a primeira consciência que você precisa ter é que você deve começar imediatamente.
Não é começar amanhã, não é começar daqui a 20 dias, daqui a um mês. Não, você deve começar imediatamente. Imediatamente. Seja imediato. Comece do jeito que você, da forma que você está hoje, mas comece. Dê aí ao seu inconsciente o start de começar. Então você deve começar. Seja qual for o seu sonho, você deve começá-lo hoje, agora. Segunda consciência é que você deve fazer do seu sonho de uma forma verdadeira. Você deve assumir um compromisso. O que é? Faça de uma forma verdadeira. Faça acontecer, faça o seu sonho acontecer de uma forma verdadeira. Você assumir um compromisso. Então, quando eu tive a ideia, que eu decidi que eu iria escrever um livro, eu assumi um compromisso, né? Eu assumi um compromisso e eu sabia que durante um determinado período, algumas horas do meu dia, eu deveria ter aquele tempo para escrever o meu livro. Senão o meu livro A Chave Mestre da Riqueza não estaria escrito, publicado e já aqui impresso hoje. Nós vamos fazer o lançamento agora no dia 27 de outubro. Então isso é começar de forma verdadeira, é você assumir um compromisso. Vou dar uma dica aí para quem tem dificuldade de começar aí, de assumir um compromisso. Tente, seja lá qual for o seu objetivo, qual for o seu sonho, diga ele a uma outra pessoa. Porque vamos colocar assim, olha, quando você assume um compromisso de fazer uma dieta que você fala com as outras pessoas, você vai se sentir o quê? Você vai se sentir péssimo, vai se sentir até envergonhado se daqui a um tempo, se você fracassar. E nós vamos falar lá na frente sobre o fracasso. Então, fale para outras pessoas. Se o seu sonho se o seu sonho puder envolver mais de uma pessoa, envolva algumas pessoas. Um exemplo que eu dou sobre envolver outras pessoas é que quando eu estou com o objetivo de determinada situação, que eu quero fazer uma técnica todos os dias, eu tenho uma estratégia. A minha estratégia é fazer grupos. Então eu assumo um compromisso com aquele grupo de que tal hora do dia, de todos os dias, durante 21 dias, eu vou fazer a técnica com aquelas pessoas. Então, quer dizer, eu estou fazendo de forma verdadeira, eu estou assumindo um compromisso. Um outro tópico, uma outra consciência que você precisa ter é que você precisa se permitir a errar. Falar, fica até assim um pouco, falar é fácil, mas poxa, é ruim errar, é claro que é ruim errar. Mas você precisa se permitir a errar. E eu vou falar isso mais lá na frente, o que o errar, o fracasso, o que tem a ver com isso. Mas aqui vamos imaginar uma criança. A criança, quando ela está aprendendo a comer, o que ela faz? Ela joga comida no chão, ela se suja toda, ela tem dificuldade em pegar a colherinha, ela vai e mete a mão ali no prato, se lambuza, e a criança não está nem aí, ela não está preocupada, ela não está envergonhada se ela está fracassando. Ela não está nem um pouco preocupada se quando ela tenta pegar, aquilo cai tudo no chão. A mesma coisa quando ela está aprendendo a andar. Então ela dá o primeiro passo engatinhando. E ela cai, ela se machuca, ela chora. Aí ela começa fica em pé e ela cai. E ela faz, e ela tenta, e ela erra, e ela erra, e ela erra, e ela fracassa, entre aspas. Mas ela não está nem aí. Ela não está nem aí com isso. Ela simplesmente continuou. Ela pegou e continuou. E quando vai aprender a andar de bicicleta, a mesma forma. Vai cair, vai chorar, vai espernear e vai continuar.
A mesma forma quando nós estamos aprendendo, quando está aprendendo a dirigir. Quando eu aprendi a dirigir, eu tinha 16 anos. Então eu tinha muito medo de fazer ladeira, de parar em morro. Eu tinha medo que o carro voltasse, né? Que esse é um perigo. Eu tinha vergonha do carro morrer, mas eu não parei. Eu tentei, assim como milhares de pessoas, tentam, erra, fracassa, entre aspas, fracassa até conseguir o objetivo. Então é sobre isso, é se permitir a errar, porque o errar faz parte desse processo. Um outro tópico, uma outra consciência que eu quero trazer aqui para vocês é que você precisa acreditar no seu potencial. Muitas das vezes nós mesmos não acreditamos no nosso potencial. E eu fui uma dessas pessoas, onde eu precisava cada dia mais de um curso, mais um curso, mais um curso, mais uma faculdade, mais uma faculdade, mais uma faculdade, até que um dia eu falei, poxa, já tenho 5 faculdades. Aí tudo bem, eu já tinha feito várias especializações, já tinha feito meu mestrado. Falei, não, já está na hora de eu assumir um compromisso aqui de começar as minhas mentorias, começar os meus atendimentos, né? Então, é acreditar no seu potencial. Quando você acredita, você começa a fazer. Quando você acredita, você começa a fazer. E muito importante nesse processo é você se cercar de pessoas que vão lhe dar apoio. Ou de uma pessoa que vai lhe dar apoio. Pode ser um mentor, um professor, pode ser um companheiro. No meu caso, por exemplo, o meu marido é uma pessoa que me dá muito apoio. Então, por vezes, eu acreditava ali, eu estava achando que não dá ainda, não dá. E ele falava, claro que dá, claro que você é capaz. Então, é sobre isso. É se cercar de pessoas que vão lhe dar o apoio. Hoje em dia eu sou uma mentora. O que a mentora faz? Ela vai estar ali mostrando para a pessoa que ela é capaz. Nada mais, um mentor nada mais é isso. Ele mostra para a pessoa que ele é capaz. Eu nas minhas especializações, né, eu sou especialista em prosperidade financeira. Então, quando a pessoa chega para mim, ela quer ganhar dinheiro, sou eu quem faço as técnicas, sou eu quem faço a reprogramação, eu faço o atendimento até determinado ponto. Mais de um ponto para lá é a própria pessoa. Eu estou apoiando, eu estou mentorando. Uma outra consciência que eu quero que fique bem nítido para você, que faz parte desse processo, precisa fazer parte desse processo, é você manter a sua mente positiva. É muito importante, é muito mais do que... eu não estou virando aqui para vocês dizer, seja uma pessoa positiva, fique 100% do seu dia meditando, não. Porque eu sei que precisa a ação. Eu entendo que precisa ação. É claro que tem momentos que é muito importante a gente parar para silenciar a nossa mente. Mas é muito mais do que isso. É muito mais porque já existem pesquisas comprovadas. Tem um especialista em psicologia nos Estados Unidos que ele revelou que quando se tem pensamento positivo, não só o nosso corpo ele reage de forma positiva. As coisas elas acontecem mais facilmente para aquela pessoa. Aquela pessoa positiva ela já sai 60% a mais à frente do que uma pessoa negativa. Então, a probabilidade de uma pessoa positiva conseguir alcançar o seu objetivo é 60% mais do que uma negativa. E esse mesmo especialista, ele fez uma experiência onde ele pegou 5 freiras de um convento e 5 pessoas da vida cotidiana, normal, mas essas pessoas elas não tinham um bom hábito, elas eram fumantes. E essa experiência já começou com essas pessoas na terceira idade. O que se concluiu nessa pesquisa?
que as pessoas que tinham, as freiras que tinham pensamento negativo, foram 5 freiras que eram muito negativas, apesar de ser freiras, elas eram muito negativas, e 5 pessoas que eram pessoas que não tinham bom hábito, que eram fumantes. E se concluiu que as freiras morreram 9 anos antes, com uma idade, 9 anos, elas tiveram 9 anos a menos do que um fumante. Então olha só do que eu estou falando, um fumante, gente, ele já tem a vida dele reduzido. Ele já tem a vida reduzida pelo simples hábito de fumar. Então quer dizer que as freiras, elas reduziram ainda mais que um fumante. Então isso é muito sério. Então o pensamento positivo, ele é muito importante, sim. Ele é muito importante de ser falado, de ser lembrado. Nós precisamos ter essas consciências. São essas consciências que vão agregar aí na nossa vida. Uma outra consciência que nós precisamos ter, nós precisamos lembrar que os sonhos, eles são paralisados. A gente pode paralisar o nosso sonho pelo medo de falhar. As pessoas, elas paralisam, elas desistem dos sonhos, dos objetivos, das metas, simplesmente pelo medo de falhar. Por quê? Porque falhar para nós é o mesmo que perder. E quando nós estamos nesse instinto de perda, o nosso inconsciente, ele entende, eu odeio perder. Então ele vai fazer tudo para que a gente não perda nada, para que a gente continue ali na nossa zona de conforto, por mais difícil que esteja, tá faltando dinheiro, tá doente, tá não sei o quê, mas é quentinho, é o que ele conhece. Então ele está fazendo o quê? Para nos proteger. E esse falhar é o mesmo que a criança, quando bebê, ela falhou. Quando ela tentou se alimentar, ela falhou, ela fracassou. Quando ela tentou andar, engatinhar e caiu, ela falhou, ela fracassou. Mas ela não desistiu. Quando ela tentou andar de bicicleta e ela caiu e ela chorou, ela falhou, ela fracassou, mas ela não desistiu. Então nós temos que ter em mente que o fracasso é a mãe do sucesso. Isso é uma frase de um pensador. E é verdade, o fracasso é a mãe do sucesso. Mas o que nós devemos fazer com esse fracasso? Aceitar e parar? Não, é aceitar e aprender com o fracasso. É aprender com o fracasso. Por exemplo, hoje eu já tentei gravar esse vídeo 2 vezes. A primeira eu falei. Nós achamos aqui o meu colega de trabalho, ele deixou gravando, mas aconteceu alguma coisa e a filmadora parou. E depois eu falei, retornei do meu almoço, falei, vou gravar novamente. E quando eu vi o som, eu tinha esquecido de colocar ali o microfone. E eu não vi, porque esse colega meu de trabalho não estava aqui no momento. Então eu fracassei 2 vezes, mas eu não desisti. E eu estou aqui pela 3ª vez, gravando esse conteúdo que vai estar aí pronto para vocês. Então é isso. O fracasso é a mãe de sucesso. E eu sei que agora, nessa 3ª tentativa, eu estou muito melhor, estou muito mais solta do que nas outras vezes. Então eu aprendi com as 2 vezes, né? E continuei. Então dê outro significado para a palavra fracasso. Assim como a criança, ela não tem consciência de que ela fracassou quando ela deixou cair, ela fracassou quando ela não, ela estava tentando. Assim como eu fracassei durante o primeiro vídeo, eu fracassei durante a 2ª gravação, não, eu estava tentando e eu peguei os meus erros e continuei. E outro tópico
que eu trago aqui para você ter consciência é de que quanto maior a sua meta, melhor. Por quê, Lu? Porque quanto maior, melhor. Não fica assim meio ambicioso, não. Essa questão de ambição é errado, isso daí é algo assim até meio particular. Eu não acredito nisso. Então eu vou trazer o que as pesquisas nos mostram. Nos mostra que quando os nossos sonhos, nossos objetivos, eles são pequenos, eles nos transmitem pouca energia. E nós vamos trabalhar com pouca energia. Agora, quando eu tenho um grande objetivo, uma grande meta, o meu objetivo ele envolve muito mais energia. Por quê? Porque se eu tenho um grande objetivo, se o meu objetivo é faturar 1 milhão por mês, eu vou precisar de ainda mais pessoas na minha equipe. E cada pessoa que eu vou atrair, essa pessoa vai estar com mais energia. Então nós vamos acumular e vamos somar a nossa energia. Então tenha em mente esses tópicos, essas consciências, que agora nós vamos falar aí dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos aí para você alcançar o seu objetivo de verdade, de forma definitiva. Então, o segredo para você alcançar o seu sonho, os seus sonhos, eles são os seguintes. Primeiro, defina objetivos ambiciosos, objetivos grandes. Já falei antes que objetivos pequenos atraem pouca energia. Objetivos grandes atraem muita energia, atraem muitas pessoas e você tem muito mais propensão de chegar neles mais rápido. Segundo, aceitar o fracasso como aprendizagem. É o famoso aprender com o fracasso. Aceitar o fracasso como aprendizagem e não ter medo do fracasso, não ter vergonha de fracassar. Terceiro, muito importante, reduzir os pensamentos negativos. Aumentar os seus pensamentos positivos, ser mais otimista. Isso eleva muito a sua frequência. Quarto, aproveitar as oportunidades para expandir o seu círculo social. Assim como eu estou aproveitando essa oportunidade aqui, gravando um vídeo, gravando um conhecimento maravilhoso, onde eu só tive acesso a todos esses aprendizados em diversos cursos, estou disponibilizando aqui de forma gratuita com vocês. Então, aproveita, eu estou expandindo o meu círculo social. Então, eu aproveito, eu expando o meu círculo social, eu estou aproveitando a oportunidade, as oportunidades. Quinto, desenvolver antifragilidade. O que isso significa? Em vez de eu pensar em desistir quando houver algum choque, algum imprevisto, quando acontecer alguma coisa, não, eu vou me tornar mais forte ainda com isso. Eu vou me beneficiar dele. O que quer dizer isso, Lu? Eu vou aprender com os meus erros. Se eu fiz algo no passado, se eu gravei um vídeo lá no meu primeiro canal sobre arquétipos, onde eu vi que eu preciso de um lugar com mais luz, eu preciso de mais espaço, então eu vi que onde eu gravava não era tão legal, eu aprendi com o meu erro. Hoje eu estou aqui na minha sala muito mais ampla, muito mais iluminada, com um aparelho de gravação muito melhor. Então eu aprendi com o meu erro lá do passado. E também é importante você manter o seu foco no seu objetivo. Você manter o foco, a minha meta é sucesso profissional, eu quero atingir X um número maior de mentorados, eu quero vender muitos meus livros, eu quero vender muito o meu curso, então eu tenho um objetivo muito maior. E eu ia ter 100% de responsabilidade nas minhas ações. O que isso significa?
que se não deu certo é porque eu preciso colocar mais energia em determinadas questões. É ser 100% de responsável por tudo que eu faço. É ser 100% responsável do meu sucesso, é ser 100% responsável do meu fracasso. E lembrando que eu aprendo com os meus fracassos. Assim como eu aprendi lá, caindo até eu aprender a andar. Eu aprendi que eu sujava muito até eu aprender a comer quando eu era criança. Então é aprender com os meus fracassos, mantendo o foco no meu objetivo. Sexto, é parar, gente. É definitivamente parar de achar que nós somos vítimas, que parar de sentir pena de nós mesmos, de ter dó de nós mesmos, parar de pensar, eu não tenho sorte, isso só dá certo para você, para mim é tudo ruim. Se eu estou mandando isso para o universo, é mais disso que eu vou ter. Se algo deu errado, foi minha responsabilidade. E o que eu faço com isso? Eu recalculo a rota. Eu faço agora de uma outra forma até dar certo. Einstein, ele errou trocentas vezes, até ele conseguir a fórmula ali, a fórmula perfeita da luz. Então ele não foi um ano, não foram 2 anos, foram muitos erros. Então é saber recalcular a rota. Sétimo, estar em posição de doar. Você pode doar algo, você pode doar um conselho, você pode doar uma gorjeta, você pode doar apenas escutando alguém. Esse ato de você sempre doar é o que? Você está fazendo algo para o próximo, é você estar em posição de Deus mesmo, que está nos doando o ar, né? Que é a nossa fonte de energia e vital. Então você também ser um doador para o universo, não só querer. Existe aí uma lei que é a lei da troca, onde eu gravo esse conteúdo, o que eu espero de você em troca? Eu espero o seu like, eu espero o seu comentário. Então é você também se colocar numa posição de doar, de doador. Oitavo, sermos gratos. A gratidão, ela está numa vibração muito alta, ela está a gratidão, ela está ali páreo a páreo com a energia do dinheiro. Então, se você quer ter mais dinheiro para sua vida, seja grato. O que você pode ser grato hoje? Se pergunta, o que eu posso ser grato hoje? Hoje eu posso ser grato por eu ter o meu escritório aqui maravilhoso, eu posso ser grato por eu já ter aqui finalizado o meu livro, estar prestes de um lançamento, eu posso ser grato pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus pais. O que você pode ser grato hoje? Nono, faça perguntas para o universo. Eu gosto de falar, faça perguntas para o universo. O que eu preciso para ter mais saúde? Quais são os profissionais que eu preciso conhecer, que precisa cruzar o meu caminho para me auxiliar mais disso? Eu estou pensando no objetivo de um grande negócio. Universo, você pode me mostrar? O que eu preciso fazer? O que eu preciso estudar? Quais são as pessoas que eu preciso conhecer? Universo, você pode me mostrar? Essas perguntas, elas são muito utilizadas no curso de barra de Axis, mas você não precisa se aprofundar no que é barra de Axis, você não precisa fazer um curso. É você fazer perguntas para o universo e pode ter certeza, elas vão chegar até você. É claro que não vai bater assim, né? Você me perguntou quais são os profissionais de saúde que você precisa para ter mais saúde. Não vai chegar assim para mim, não. Vai chegar, olha, nossa, fulano de tal tem um fisioterapeuta maravilhoso. É dessa forma que o universo te responde. Esteja atento também para as respostas. E o 10º e último é acreditar que o seu sonho já existe. Eu gosto de falar sempre, já falei em vídeos aqui e falo sempre para os meus mentorados, que todas as possibilidades elas já são existentes.
Se você consegue parar, fechar os seus olhos e imaginar a sua mansão, ela já existe. Se você consegue imaginar você abrindo aquela porta imensa, ela já existe. Se você consegue abrir ali, imaginar abrir na cortina e dar de frente para o mar, no seu apartamento, na sua cobertura, ela já existe. Então é muito importante você acreditar que o seu sonho já existe e que você só precisa colocar todos esses tópicos aí em prática, e com o passar do tempo isso vai ficar muito mais fácil, você vai ver que vai ser no automático, assim como um dia quem dirige precisou aprender a primeira marcha, que a primeira marcha aí você soltava a engrenagem devagarinho para o carro andar e você logo passava a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e ia embora. E você vai fazer isso, você vai aprender todos esses tópicos aí, passei aqui 10 tópicos para você e eles vão estar no automático e você vai conseguir aí alcançar o seu objetivo. Eu espero que você coloque em prática, assista esse vídeo. Se você ficou em dúvida com algum tópico aí, volte ele, anote, faça muitas anotações, pode fazer as anotações aí nos comentários para ficar registrado aí para você e para os seus colegas. Isso também é uma forma de doar. Você vai mostrar para as outras pessoas que você entendeu e que você realmente está praticando. Eu espero que eu tenha contribuído neste vídeo e te aguardo no próximo vídeo. Um beijo enorme!